Abba, querido, amado da minha alma, minha paixão, minha razão, meu motivo, minha alegria. Bom dia. Bom dia. Quero celebrar mais essa manhã, juntamente com as minhas irmãs e com cada pessoa que vai entrar aqui. Quero celebrar esse dia. Celebrar o teu amor, celebrar a vida, celebrar a tua vida em mim, a tua vida em nós. Eu quero celebrar mais um dia de vida. Quero celebrar. Quero poder contemplar a tua beleza, a tua santidade, o teu amor. Quero poder ser grata nesse dia, pelo seu cuidado, pela tua proteção. Eu quero te ser grata nesse dia, Deus, pelo alimento que o Senhor me põe à mesa. Obrigado, porque de nada eu tenho falta. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem guardado a nossa entrada e a nossa saída. Eu quero te ser grata nesse momento. Quero te ser grata porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades e tem nos dado força para batalhar, para lutar, para se esforçar e até ter criatividade de conquistar aquilo que é sonho, aquilo que é além da nossa necessidade. Quero te agradecer, porque o Senhor tem nos dado criatividade, o Senhor tem nos dado estratégias para que a gente realize sonhos, mas o necessário o Senhor tem suprido. Obrigada. Obrigado pelas pessoas que o Senhor coloca na minha vida. Obrigada, Senhor. Obrigado por cada pessoa que o Senhor envia para me revelar o teu amor, para me revelar a tua presença, para revelar por meio de comportamentos o quão maravilhoso tu és, o quão real o Senhor é. Obrigada. Obrigada por todas essas pessoas que o Senhor coloca na minha vida, que tem sido de forma direta e indireta um canal teu para me abençoar, para me revelar o quão amada por ti eu sou, para me servir em amor, para me dar uma palavra de ânimo, de ativação, de revelação, que o Senhor é real e tem visto tudo. Obrigada. Nós queremos te dizer que nós estamos aqui para aprender com mais essa mulher de hoje. Nós estamos aqui para modelar mais uma mulher da Bíblia, para estudar mais uma, para observar suas características, que em cada tempo, em cada momento que elas viveram, que para elas era o fim, ou parecia ser o fim, o Senhor se revelou, ou elas escolheram pelas suas próprias atitudes. Então nós estamos aqui. Nos concede sabedoria, Abba. Nos concede sabedoria para estudar, para entender, para observar, compreender a história dessa mulher de hoje, Sarai, e que a gente possa absorver, que a gente possa aprender. Nós precisamos de sabedoria. Nos concede sabedoria, nos concede conhecimento, inteligência, discernimento, para que a gente possa desvendar o coração dessa mulher, para que a gente possa aprender com as suas características e assim nós sermos hoje mulheres no tempo do fim. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos a nossa família, os nossos cônjuges, apresentamos diante do teu altar os nossos filhos e te pedimos que eles possam estar escondidos à tua sombra, que eles possam estar guardados à sombra das tuas mãos. É o que nós te pedimos. Abençoa-os e que o Senhor possa permitir que nesse dia seja um dia de crescimento para eles também, seja um dia de livramento para eles também, seja um dia de aprendizado para eles também, mas também que seja um dia de arrependimento e quebrantamento. Alcança a nossa família, Senhor. Alcança a nossa família, alcança a nossa parentela. Que eles possam ser alcançados pelo teu favor. Que eles possam ser alcançados pela tua salvação. Que eles possam ser sensíveis ao teu chamado. Que eles possam se render aos teus pés, ao ter os olhos abertos para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só, hoje a mulher que a gente vai estudar, a mulher que a gente vai observar é Sarai. Na verdade, o livro ele nos dá a proposta da gente meditar, porque a gente está usando como uma referência base, né? Esse livro aqui, Mulheres da Bíblia. E o livro, a proposta dele é Sara, né? Aqui, ó.
Só que a história de Sara, ela é a história, é a mulher que a história tá mais assim explicada na Bíblia. A história dela é uma história muito longa e a história que o Senhor ele deixou registrado assim por completo, para falar a verdade. Cada momentinho da história de Sarai, o Senhor deixou revelado ali. Então, ela é uma história muito grande, né? Aqui a minha Bíblia, ela fala assim, olha, a história de Sara, ela é a história, ela é a história de uma mulher que tomou maior espaço na Bíblia. A Bíblia dedica a Sara mais espaço do que qualquer outra mulher. Então, assim, aí eu decidi separar. Então, hoje a gente vai falar sobre Sarai. E na quarta-feira a gente fala sobre Sara. Porque o nome dela foi mudado, né? Ela chamava Sarai. E depois, conforme ela foi passando o processo, o Senhor, o próprio Deus, mudou o nome dela de Sarai para Sara, tá? E aí eu quero te dizer que Sarai, qual o significado de Sarai? Sarai significa princesa. Sarai significa senhora, dama, né? Já Sara significa minha princesa. Sara significa senhora em situação de poder. Muda. Você percebe? Ao passo que Sarai significa princesa, Sara significa minha princesa, uma senhora que está numa situação de poder. Alguém que é uma referência. Observa? É lindo. Então, isso é importante a gente saber, porque hoje a gente vai falar de uma princesa. Na quarta-feira a gente fala dessa senhora, dessa minha princesa, essa princesa que tinha um dono, vamos dizer assim, e que ela era alguém que tinha poder. Então vamos lá, Gênesis capítulo 12, no versículo 1, tá? A gente vai ler do 1 ao 6, que diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, o nome do marido dela também mudou, gente, é de Abrão para Abraão. Então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, seja você uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai. Olha lá, ó. Ele levou Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Ou seja, saiu Abraão, saiu Sarai, sua mulher, saiu o seu sobrinho e saiu algumas pessoas que lhe acrescentaram em Harã, né? E todos os bens, ele levou os bens que ele possuía, que ele havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram. Então, deixa eu observar aqui, versículo 6, né? Porque e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Deixa eu só conferir aqui com essa outra Bíblia, só para mim ter um entendimento aqui mais claro, tá? Lembrando que a gente está estudando Sarai, tá? Então a gente está fazendo um estudo, é assim mesmo. Estudando, a gente vai vendo junto. E aí a gente vai aprendendo a fazer devocional, porque devocional a gente tem que investir tempo. Versículo 5 de Gênesis 12. Vamos ver como que fala aqui na versão transformadora. Versículo 5 fala: tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens,
os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã e seguiu para a terra de Canaã. Então, ou seja, ele saiu com a mulher, mas saiu também com os servos. Aqui na Bíblia Almeida, que é o que eu estou lendo, quando ele fala pessoas aqui, ele não está falando de, ele não colocou servos, então eu vou colocar servos para a gente poder entender. Tá bom? Só para ficar mais claro. Eu leio em várias Bíblias, aí vai ficando uma... Eu vou esquecendo às vezes. Vamos lá. Aí ele diz assim no versículo 6. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Os cananeus, na época, eles eram negociantes, tá bom? Eles eram negociantes. Vamos ler aqui um pouquinho mais para baixo, ao versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passado dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui nós vamos falar de uma situação que Sarai viveu devido ao chamado de Deus. Aqui a gente observa que ela viveu uma transição, ela teve que passar, ela teve que incluir no estilo de vida dela a transição. Ela viveu uma vida transitória aqui. A gente para observar que a palavra de Deus, ela fala para nós, e a gente já vai direto à história de Sarai, porque a história dela tem bastante coisa, como eu disse, tá? Então a gente já vai direto. E lembrando, a gente não vai estudar os outros personagens que incluem essa mulher. A gente vai focar nas mulheres. Então hoje a gente tá falando sobre Sarai, então a gente vai focar nela, tá? A gente vai, claro que tem todas as outras pessoas que fazem parte da história, mas a gente vai focar na personagem, nessa mulher que a gente quer modelar ou não. A gente quer observar a vida dela e ver o que a gente pode aprender. Voltando aqui, a gente observa que Sarai, ela viveu uma transição na vida dela, devido ao chamado de Deus. Quando Deus chamou ela precisou deixar tudo. Sarai precisou deixar tudo, deixar sua casa, deixar seus parentes, deixar o seu país. Sarai precisou deixar para trás, porque o Senhor havia chamado ela e o seu marido. Ele diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. A gente observa aqui que Sarai, ela precisou confiar primeiro naquilo que Deus tinha falado para o seu marido. Porque você observa aqui que Deus, ele disse a Abraão, né? Ele não falou com Sarai. Ele falou para Abraão que era para ele fazer, ele falou que era o que Abraão era para ser, né? O Senhor falou o que ele ia fazer com ele e de que maneira era para ele fazer. Então era para ele sair do meio da parentela. Lembrando que família, quem é família? Família é o homem, a mulher e os seus filhos, né? Família é a esposa, o marido e os filhos. A partir do momento que a gente se casa, a nossa família passa a ser o nosso cônjuge e os nossos filhos. Ah, mas e a minha família? E os meus pais? E os meus irmãos? E os meus sogros? E os meus cunhados, que são irmãos do meu marido? Eles são parentes. Era dessas pessoas que o Senhor estava falando que era para ele sair do meio. Você observa aqui que Abraão levou seu sobrinho. Ele acabou levando seu sobrinho. Quando a gente para observar e voltar aqui na história de Sarai, você percebe que ela precisou viver um estilo de vida transitório. Ela precisou aceitar aquilo, porque você vai ver aqui no versículo 5 que ele fala: levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e seu sobrinho, o filho de seu irmão. Você percebe que ela precisou viver um momento transitório aqui, mas ela precisou confiar naquilo que o marido dela estava falando. Eu acredito aqui que para ela viver essa vida transitória, nesse momento de sair da sua casa, sair do meio dos seus parentes, sair do seu país, aceitar, na verdade, porque ela aceitou. Olha, a minha Bíblia aqui tem um estudo pequenininho sobre Sara,
E ela fala que Sara era uma esposa submissa. E a gente vai começar a observar isso lá quando ela se chamava Sarai. Porque Sarai é o nome que ela recebeu de nascimento. Quem mudou o nome dela para Sara foi o próprio Deus, né? Mas a gente observa que ela era uma mulher que a Bíblia coloca ela como um modelo divino de perfeição para as mulheres casadas. Você acredita nisso? Por quê? Porque ela confiava completamente naquilo que o marido dela estava falando. Ela confiava plenamente na direção que o marido dela estava tomando, a ponto de mudar de país, a ponto de deixar seus parentes, deixar tudo que ela tinha para trás por causa do chamado de Deus. Olha o nível de confiança que essa mulher tinha no marido. Provavelmente ela deveria saber que o marido dela era um homem que tinha uma intimidade com Deus, que tinha um temor a Deus, que tinha uma paixão pelo Senhor em ouvir e fazer exatamente aquilo que Deus estava mandando. Então a gente observa aqui que Sarai, devido Deus ter chamado o marido dela, ela precisou deixar algumas coisas. Todas as vezes que o Senhor te chamar, você vai precisar deixar algumas coisas. Você vai ter que ter um estilo de vida transitório. Às vezes a gente fala assim, e isso é importante a gente falar porque às vezes a gente esquece, né? A gente esquece que seguir ao Senhor, ouvir o chamado de Deus e cumprir, vai exigir de nós a gente deixar para trás algumas coisas. A gente percebe que, assim, a palavra fala que Deus ele estava com eles. A gente percebe que não é fácil deixar um estilo de vida. Não é fácil deixar a segurança do que é familiar e do que é confortável. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, às vezes, a gente ouvir o chamado de Deus e Deus falar assim para nós, viu, você precisa deixar esse hábito, você precisa deixar o vício, você precisa deixar esse tipo de roupa que você veste, você precisa mudar esse tipo de roupa. Você precisa deixar de falar essas palavras fúteis. Você precisa deixar de falar palavras de baixo calão. Você precisa deixar essas amizades. Você precisa deixar de estar na casa desse ou daquele. Você vai precisar de deixar algumas amizades. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente percebe aqui que Sarai, ela precisou, e eu estou incluindo aqui a história de Sarai, essa mulher que viveu esse tempo, essa mulher da Bíblia, e já estou trazendo aqui para nós, como mulheres de Deus no tempo do fim. Já tô colocando junto para que a gente possa ser mais objetivo. Eu tô me disciplinando para ser mais assim assertiva no tempo. Pode ficar com muito tempo também não. Senão fica muito longo o estudo. É por isso que eu já tô procurando fazer tudo junto, tá bom? Então a gente percebe que não é fácil, nunca será fácil a gente deixar, né, a nossa segurança do que é familiar. Nunca vai ser fácil a gente deixar a segurança do que é confortável. Mas a gente precisa entrar nesse estilo de vida transitório. Sarai, ela viveu uma transição na vida dela. Mas ela precisou acreditar naquilo que o marido dela disse. Por isso que a Bíblia trata que Sara, ela era uma perfeição. Ela era uma mulher que era um modelo divino de perfeição para as mulheres casadas, porque ela confiava plenamente no seu marido, ela confiava plenamente no que o marido dela falava, ela confiava e se submetia totalmente ao que o marido dela falava. Eu acredito que essa confiança de Sarai é porque ela sabia que o marido dela era um homem de Deus, era um homem que ouvia Deus, era um homem que tinha temor, que não quebrava princípios, era um homem que valorizava os mandamentos, era um homem que temia a Deus e guardava os mandamentos para cumprir, fazê-los cumprir. Então eu acredito, por minha conta, que é por isso que ela acreditava totalmente, né? Provavelmente você vai dizer isso. Quando a gente conhece uma pessoa, que a gente percebe que ela tem uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, de temor a Deus, né? Que a pessoa ela tem uma vida de entrega ao Senhor, e quando ela fala alguma coisa, é confiável, o nosso coração acolhe
com tranquilidade, não é? Eu acredito que para ela seguir, não é que tenha sido fácil, tenha sido mais encorajador, porque ela conhecia o coração de seu marido, né? Mas mesmo assim, ela precisou decidir, ela precisou se sentir empolgada, ela precisou olhar para uma perspectiva de se auto-ativar para poder falar, não, eu preciso transitar, eu vou precisar transitar de país, eu vou precisar transitar de ambiente, eu vou precisar transitar de pessoas, eu vou precisar transitar desse lugar, eu vou precisar transitar. Você percebe que provavelmente não foi fácil, como não é fácil para nós, mas ela precisou buscar essa fé dentro de si para poder se empolgar diante da mudança. Porque eu vou falar uma coisa para você. Olha só, a palavra de Deus fala aqui que Deus ele disse assim para Abrão: eu te farei uma grande nação, eu te abençoarei, eu vou te engrandecer, mas seja uma bênção. Aí ele fala aqui, seja você uma bênção. Você percebe que o Senhor, quando ele falou com Abrão aqui, ele disse para ele o que ele ia fazer. Ele disse, eu vou te fazer um grande povo, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou abençoar as pessoas que te abençoarem, eu vou amaldiçoar as pessoas que te amaldiçoarem, em ti todas as famílias da terra serão benditas, mas você precisa escolher ser. Você percebe que eu acredito aqui, e a Bíblia, na história de Sarai, na história de Sara e Abraão, você vai ver que o Senhor sempre vai falar dos dois, Abraão e Sarai. Abraão e Sarai. Abraão e Sara. Por quê? Porque os dois são um. Porque a mesma coisa que Deus revelava para o coração de Abraão, Sarai, ela recebia no coração dela e ela entendia isso. E ela ia com segurança. Embora ela precisava, né, sair desse ambiente, embora ela precisasse dessa mudança. Ela se sentia empolgada. Empolgada que eu quero dizer é assim, como se ela colocasse uma energia positiva. Como se ela olhasse com os bons olhos aquela mudança. Porque aquilo que o Senhor falava no coração do marido dela era a mesma coisa que está falando dela. Por isso que eu acredito, aí é por minha conta, tá bom? Que a Bíblia, ela coloca a Sara como um modelo divino de perfeição como mulher casada. Porque os dois eles estavam totalmente conectados, entende? Então, mesmo que nós venhamos nos sentir empolgadas com uma mudança, às vezes mudança de emprego, às vezes com um novo emprego, às vezes com uma mudança de vida, às vezes você está há tanto tempo parada e aí você está procurando emprego agora e você vai começar uma nova etapa. Talvez você se sinta empolgada com a mudança de um novo estilo de vida. Eu quero mudar o meu cabelo, eu quero mudar minha forma de me vestir. Né? Às vezes a gente se sente empolgado com isso. E muitas vezes, mesmo que a gente se sinta empolgada, muitas vezes a gente vai se sentir insegura. Muitas vezes a gente essa insegurança, ela vai vir ao nosso encontro. Né? A insegurança muitas vezes ela nos traz assim uma dúvida. A insegurança, mesmo diante da empolgação, ela vai nos trazer medo. Todas as vezes que eu compartilho com você alguma mulher, é muitas das coisas que eu vivo também. Muito. Quase 98%. Eu gosto de compartilhar daquilo que eu queimo. Eu gosto de compartilhar daquilo que eu tô vivendo, daquilo que eu tô sentindo. Então, a gente percebe que Sarai, ela precisou acreditar naquilo que Deus disse. E ela foi só com seu marido, ela foi com o rebanho, ela foi com um sobrinho, que o marido levou o sobrinho. E o sobrinho aqui, ele não era família, ele era parentela, ele levou. Mas nós não vamos estudar a história de Abraão, nem de Ló, é de Sarai. E aquilo que eles já possuíam, só o recurso que eles possuíam, o dinheiro que eles tinham era aquilo que eles levou. Então a gente percebe aqui que, embora eles
sentisse essa insegurança, e aí eu tô falando de mim porque a mudança, ela vai trazer uma incerteza dentro de nós. A mudança, ela vai trazer um certo medo dentro de nós. Ela vai. Mas a gente precisa se sentir confortável. A gente precisa voltar para esse lugar de reconforto, em saber que o Senhor está conosco. Em saber que o Senhor vai estar conosco aonde nós formos, Ele vai estar conosco. Nós precisamos voltar a nos sentir reconfortáveis em saber que Deus, Ele vai estar ali, exatamente ali onde nós estivermos. Deus, Ele vai estar à nossa frente. Há uma promessa sobre nós. A gente precisa observar que a obediência do casal ao chamado de Deus foi o que trouxe as bênçãos de Deus para eles. Todas as vezes que o Senhor te chamar, obedeça ao que Ele te diz. E todas as vezes que o Senhor te chamar, vai exigir de você transitar. Vai exigir de você mudar o seu estilo de vida. Você ter um estilo de vida que mude. E isso é normal, a insegurança. É normal, pela insegurança, você sentir medo ou dúvida. Mas aceite o que Jesus está falando para você. Aqui nós estamos modelando hoje Sarai. Na quarta-feira a gente vai falar sobre Sara. É a mesma pessoa, mas ela viveu uma transição tão grande que Deus, Ele mudou o nome dela. Então, pensando em Sarai nesse momento, a gente precisa ouvir o chamado de Deus. E quando a gente ouve o chamado de Deus, a gente não fica da mesma maneira. Ninguém, eu costumo falar isso sempre, ninguém, exatamente ninguém fica do mesmo jeito quando ouve o chamado de Deus e vai seguindo. Você vai deixando coisas. Você vai deixando coisas para trás. Então, a gente observa aqui que quando Deus, Ele nos chama, Ele vai também nos chamar para um outro momento. Ele vai nos chamar para um outro estilo de vida. Ele vai nos chamar para um outro lugar, para um outro ambiente. Ele vai nos chamar para uma nova conduta. Ele vai nos chamar para isso. E nós vamos precisar deixar para trás algumas coisas. Sarai precisou deixar para trás a sua família, precisou deixar para trás o seu país, precisou deixar para trás seus amigos, ela precisou deixar para trás, né, as coisas, os ambientes que ela gostava de frequentar, ela precisou deixar para trás uma cultura, um estilo de vida, porque ela foi para um outro país, entende? E ela pôde encontrar bênçãos à frente, porque ela sabia que o Senhor estava à frente. Então a primeira coisa que a gente aprende com Sarai aqui, eu quero que você anote, que é uma vida transitória. Quando a gente decide obedecer ao chamado de Deus, Ele sempre vai trazer bênçãos para nós. Ele sempre vai trazer bênçãos. E na transitoriedade, não sei se existe essa palavra, mas vamos lá, você vai ser abençoado se você escolher ser uma bênção. Então ele fala, seja uma bênção. Então todas as vezes que você precisar mudar de emprego, ou começar a mudar de vida, eu preciso mudar, preciso arrumar um emprego, preciso fazer alguma coisa, preciso me ativar, preciso fazer dinheiro, eu preciso mudar de ambiente, eu preciso ouvir pessoas que vão me dar um norte, eu preciso mudar de país, talvez eu preciso de tanta coisa. Você precisa entender que você precisa ser. Primeiro, a mudança, a transitoriedade, se é que existe essa palavra, ela precisa começar em nós. Porque você vai observar que quando Deus falou com Abraão aqui, Ele disse o que Ele ia fazer, Ele disse, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Uma das coisas também, além de você escolher ser, você precisa escolher confiar em Deus, que Ele vai te mostrar qual é o lugar. Só vai, só anda, só segue, só vai se habilitando, só vai buscando conhecer, só vai buscando ouvir, só vai buscando se interessar por aquilo que é o novo, por aquilo que é o transitório. E aí Ele vai te mostrar qual é a terra. Ele vai te mostrar qual é o lugar. Só vai indo. Confia e só vai indo. Entende? Mas você precisa decidir ser uma bênção. Você precisa decidir ser uma bênção para sua família, para que você está, para os servos, aqui como eles estavam com os servos, aí no versículo 6 a gente viu, eles estavam num outro país. Seja uma bênção e eu vou abençoar os que te abençoarem, mas os que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei. E as famílias
serão benditas por meio de você. Sabe o que a gente observa aqui? Que quando Abraão, ele deixou, quando Abraão e Sarai, eles decidiram obedecer o chamado de Deus, as bênçãos de Deus não veio só para eles, mas veio para todo o resto do mundo ao redor deles. Então, quando a gente decide obedecer o chamado de Deus, não é só nós que somos abençoados. Não é só a sua família que é abençoada, mas todas as pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte do seu mundo, elas são abençoadas. Olha aqui, olha. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por causa da obediência de Abrão e Sarai em sair, em obedecer. E obedecer assim, tá? No escuro. Porque eles não sabiam para onde eles iam. Só vão indo que eu vou mostrar para vocês onde que é. Você percebe, assim, essa confiança em Deus que eles precisavam ter? Só que você vai sentir insegurança. Isso é normal, isso é da nossa natureza. Você vai se sentir insegura. E por causa da insegurança do novo, de sair do que é familiar, de sair do que é confortável, vai te dar medo e dúvida também. Mas continue acreditando naquilo que Deus te disse. Essa é a primeira coisa que a gente aprende com Sarai. A segunda coisa, eu queria que você fosse comigo ali para o versículo 10, tá bom? Versículo 10, ainda de Gênesis 12. A gente vai ler até o versículo 20. Olha aqui o que eles passaram. Olha as situações que eles passaram. Vamos lá? Gênesis 12, tá bom? Versículo 10 a gente vai ler e do versículo 10 ao 20, tá? Chega aí comigo. Olha lá, Gênesis 12, versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ai, olha aí, eu bagunçando tudo aqui. Isso. Vamos lá, versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Disse a Sarai, olha lá, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Aqui Abraão estava dizendo para Sarai: bem sei que és mulher de formosa aparência. A Bíblia declara que Sarai era uma mulher lindíssima. A Bíblia fala que ela era uma mulher formosa de aparência, ela era uma mulher linda. E detalhe, com 70 anos, tá? Você vai ver que ela era uma mulher belíssima, que ela atraía. Ela atraiu 2 homens aqui. Tinha 2 homens na Bíblia, que a Bíblia fala da história dela, que 2 homens desejaram ela para ter ela como esposa. Eu quero essa mulher como minha mulher. De tão linda, de tão bela que ela era. Isso já na fase, né, na terceira idade já. E a gente fica tão assim preso, né? Ai, a juventude, a beleza da juventude, não. É a gente que escolhe ser e manter, né? Em cada fase da nossa vida. Vamos voltar aqui, versículo 12. Os egípcios, quando te virem, o marido ainda falando com ela. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Pois, dize que és minha irmã. Ou ele estava dizendo: diga que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Ela foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Por causa de Sarai, Abraão, ele passou a possuir mais bens. Aqui você percebe que aconteceu exatamente como o marido dela disse. Eles vão me amar, eles vão me considerar por amor de ti. Versículo 13. Eles vão me considerar por amor de ti. Por tua causa, eles vão conservar a minha vida. Aí você vai ver que no versículo 15, Faraó levou ela para a casa dele. Ele levou ela para onde? Ele levou ela para o harém dele.
Porque o faraó, na época, tinha um harém de mulheres. Ela foi para ficar junto com aquelas mulheres. Versículo 12 fala que por causa dela, faraó tratou bem Abrão. E aí deu para ele ovelhas, deu para ele bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Verso 17. Porém o Senhor puniu faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou faraó Abrão e lhe disse: o que é isso que você me fez? Por que não me disse que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma ela e vai-te embora. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acamparam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Ai, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Como Deus fala conosco, né? Gente, presta atenção aqui. O que esse homem foi falar? Sabe que situação? Sabe que situação Sarai estava aqui? Ela foi colocada, sabe que situação o marido dela colocou ela numa situação injusta? Ela foi para junto das mulheres no harém. Ela foi para casa de Faraó, correndo o risco de ter que se submeter, né? A passar noites com o Faraó, porque ele cobiçou ela, ele desejou ela, porque ela era uma mulher lindíssima. E o marido, para preservar a sua própria vida, falou: você vai falar que você é minha irmã e você vai lá estar junto deles. Meu Deus, socorro, Jesus, nos ajuda, Senhor. Pai, me ensina, de verdade, me ensina a ser como Sarai. Me ensina a ser como essa mulher submissa. Me ensina, Senhor, eu quero aprender com essa mulher, que era um modelo divino de perfeição, de mulher casada. Gente, fala sério. Essa mulher, o marido dela, ele para preservar a sua vida, ele falou: você vai ter que falar que você é minha irmã. Era mentira? Não. Eles, na verdade, falaram uma meia verdade, porque Sarai realmente ela era meia irmã de Abrão, né? Então, quando a gente sabe que lá no começo da história bíblica, as pessoas elas eram mesmo muito parentes e até então tinha essa permissão para que pudesse povoar aí a terra. Então, eles eram meio irmãos. Só que ela era mulher, então eles omitiram que ela era mulher dele. Porque ele teve medo e falou: viu, eles vão me matar para ficar com você. Só que a gente observa que aqui, olha, tá me vindo aqui agora. Você observa como é sério a questão até para outros povos, e a gente vai observar que adultério é adultério, seja para uma pessoa cristã, ou seja para uma pessoa que ela é ímpia, seja para uma pessoa cristã, ou seja para uma pessoa que ainda não conheceu o evangelho. Você percebe que adultério e é errado, até mesmo para quem é gentil, até mesmo para quem é pagão? Você percebe isso? Você percebe que o divórcio, o adultério, ele é detestável não só para Deus, mas também para quem é pagão, não é aceito também para quem vive uma conduta que não é uma conduta cristã? Porque o próprio Faraó disse aqui: meu, por que você não me disse que ela era sua mulher? Que é isso que você fez comigo? Pega a sua mulher e vai embora daqui. Porque eles estavam sofrendo coisas. O próprio Deus tinha chamado a atenção de Faraó. O próprio Deus tinha vindo e falado com ele. E eles eram um povo que acreditava em deuses. Então, Deus, a Bíblia não traz detalhes aqui, mas Deus achou um meio de falar assim com Faraó. E mostrar para ele que aquela era a mulher de Abrão. Não era para ela estar no meio do harém, porque ela tinha um marido. Percebe? Então, às vezes a gente fala assim: ah, não, se eu vou no mundo, tá tudo permitido, tá tudo certo. Peraí, não. É que as pessoas estão banalizando as coisas, mas não é. O errado não deixou de ser errado. As pessoas, elas camuflam, mas o errado não deixou de ser errado. O adultério continua sendo adultério. Não só para quem está no cristianismo, para quem tem uma fé cristã, né? Mas para quem vive num mundo pagão também,
quem é gentil, quem é ímpio. Percebe? Porque o próprio faraó aqui, ele declara. Então você percebe que para as pessoas também que faziam parte de outras nações, era errado querer a mulher do outro, possuir a mulher do outro, possuir o homem do outro. Adultério é adultério em tempo e fora de tempo. Não é? Você percebe? Mas voltando aqui para as situações injustas, quantas vezes a gente não é injustiçada? Quantas vezes a gente não é colocada numa situação de injustiça? Eu acredito que todas nós aqui já tivemos esse sentimento, sabe? De se sentir injustiçada, de ser colocada numa situação de injustiça. Muitas vezes por causa das nossas escolhas, muitas vezes por causa do nosso comportamento. Muitas vezes a gente é colocado em situações injustas por causa das escolhas de outras pessoas. Muitas vezes. Quantas vezes? E aí você percebe o quê? Abraão, porque ele estava com medo de Faraó, ele pediu para que Sarai, sua esposa, fosse morar no harém. Vai para o harém lá dele, porque senão eu vou morrer. Só que você percebe que a palavra fala que Sarai, ela concordou. Em nenhum momento aqui você vai ver que Sarai se opôs àquilo que o marido dela disse. Meu pai, derrama sobre mim essa unção. Senhor, derrama sobre nós essa unção. Jesus, eu tenho tanto a aprender. Ô, gente, olha, fala aí. Fala você. Você precisa aprender. Você precisa ser como Sara? Essa mulher, esse exemplo. Vocês estão tão quietinhos hoje. Fala a verdade, gente. Ela não se opôs, ela concordou com o marido. Então vamos ficar quietos. Mas se você for parar para pensar, por que ela concordou com o marido? Porque ela amava também o marido e ela queria manter a vida dele. Só que, pelo menos aos meus olhos, foi uma situação injusta, porque ela foi colocada num lugar, ela estava dentro de um palácio de Faraó, que tinha culturas pagãs, no meio de mulheres egípcias, e entre outras também, porque ele tinha um harém, e Faraó, na época, ele poderia ter, ele tinha esse privilégio, e por ele ter desejado ela, obviamente que ele ia querer passar noite com ela, obviamente ele ia querer passar momentos com ela, obviamente. E ela aceitou. Ela confiou naquilo que o marido disse, você vai pro harém do cara lá, porque eu preciso ficar vivo. Aí Jesus nos dá essa direção, derrama sobre nós que somos mulheres que estamos aqui nesse momento, essa submissão. Sarai, ela concordou com o marido, em nenhum momento você vai ver que ela foi contra, ela questionou, em nenhum momento. Era uma situação injusta, vamos concordar, foi injusto, né? Porque ela acabou tendo que passar por uma situação para conservar a vida do seu marido. Ela acabou se colocando ali naquela situação vulnerável, ela acabou se colocando ali numa situação de ter que se submeter a ter momentos de intimidade com um homem que não era o seu homem, a ter momentos de intimidades com um homem que ela não conhecia, que tinha princípios e condutas totalmente... Lembrando, ela está em outro país, hein? Lembrando, ela está fora da sua parentela, ela está em outro lugar, ela tinha que confiar plenamente em Deus e plenamente no seu marido. Para quê? Para salvar a vida do marido dela. Quantas vezes a gente não passa por situações injustas? Quantas vezes nós não somos colocadas pelos outros em situações injustas? Ou a gente, por causa do nosso comportamento, por causa das nossas escolhas, passamos por situações injustas, passamos por situações que nós não, muitas vezes, nem merecemos, para preservar a vida do marido, preservar a vida da esposa, preservar a vida dos filhos. Quantas vezes? Quantas vezes a gente não passa por isso? Não é verdade? Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente passa por situações e fala, poxa, isso é injusto comigo. Mas por que você está fazendo isso? Para preservar a vida. Para preservar a família. Para preservar o seu casamento. Estou passando por isso, é injusto que eu estou passando. É injusto eu ouvir tudo que eu estou ouvindo. É desleal eu estar passando por tudo que eu estou passando por causa de uma pessoa, por causa da imprudência
do meu esposo, por causa do meu marido, por causa da imprudência da minha esposa, é injusto. Quantas vezes a gente não passa por isso? Não é verdade? Você tá aqui, reage, gente, hashtag reage. Quantas vezes a gente não passa por isso, não é mesmo? Mas independente da causa, eu quero te dizer. Eu falo pra você porque eu acredito que você, assim como eu, já passou por situações injustas. E talvez esteja passando hoje. Talvez já passou. Quantas vezes? Para salvar o seu casamento, a vida do seu matrimônio, para salvar a vida do seu filho, para salvar a vida do seu marido, para salvar a vida de um amigo, de uma amiga, para salvar a vida dos seus pais. Quantas vezes? Você sabe que eu quero te dizer que independente da causa que você está vivendo de forma injusta, independente do qual é o motivo, seja por suas escolhas, sejam pelas escolhas dos outros, de outras pessoas, ou seja, isso, hashtag reage. Vamos junto. Todas as vezes que você reage aí, o que acontece? O Instagram comunica para mais pessoas que isso que nós estamos falando aqui é relevante, tá bom? E ele vai entregar para mais pessoas, tá bom? Então, bora contribuir para que a mensagem do Evangelho chegue para mais pessoas. A palavra de Deus, né? Chegue em mais pessoas. Não por mim, mas pelo Senhor, né? Então, a gente percebe que às vezes a gente passa por situações injustas por causa do nosso comportamento, porque a gente não foi submissa, porque a gente não parou para ouvir melhor, não parou para tomar conhecimento. Tome conhecimento das coisas. Quero te dizer uma coisa. Eu estava meditando também sobre isso em Atos, capítulo 2. Que quando o apóstolo Pedro estava ministrando ali na igreja primitiva, quando estava começando a igreja primitiva, ele disse, tomem conhecimento disso. Preste atenção nas minhas palavras. Então tome conhecimento do que está acontecendo na sua vida. Tome conhecimento do que está acontecendo na sua família, no seu casamento, com seus filhos, na empresa onde você trabalha, na igreja onde você congrega, ali na sua comunidade de fé. Tome conhecimento e preste atenção à palavra de Deus, porque o Senhor ele vai te revelar. E ainda que você esteja vivendo uma situação injusta, ainda que você foi colocada numa situação injusta por pessoas, talvez por você ou por causa do seu comportamento, pela sua falta de se comportar devidamente, independente disso, o Senhor ele vai trazer libertação. Independente do motivo que você esteja vivendo, o Senhor ele vai trazer uma direção. O Senhor ele vai sim libertar você dessa situação. O Senhor ele vai. Por quê? Porque o objetivo principal era o quê? Conservar a vida. Conservar o matrimônio. Conservar uma pessoa. Entende? Então vai ter muitos momentos. Se você não se colocar numa situação injusta, pelas suas escolhas ou pelo seu comportamento, você vai em alguns momentos ser colocada numa situação injusta por outras pessoas. E você vai precisar entender. Você vai precisar entender isso. Para que você possa passar, sabe? Passar de fase. Você precisa entender que, independente da causa que você esteja vivendo essa injustiça, o Senhor ele vai te libertar. O Senhor, ele é um Deus de justiça. O Senhor é um Deus que se deleita na justiça. A palavra fala que Deus, ele é um Deus que ele intervém. Ele sempre vai intervir, sabia? Quando você for colocada numa questão injusta, se estiver numa situação de injustiça, o Senhor, ele vai intervir com justiça. E quando ele não intervir, quando o Senhor, ele não se movimentar em alguns momentos da sua vida, em algumas circunstâncias, ele vai te dar força para você suportar. Você sabe que a palavra fala aqui, a palavra não dá espaço, tempo. Eu me emociono porque tem muitas coisas que falam muito diretamente comigo, exatamente no que eu tenho vivido, em várias situações que eu tenho passado, em várias coisas. Por isso que eu falo, olha, o estudo das mulheres da Bíblia tem mudado a minha vida. Tem mudado a minha vida. E eu sei que Deus, ele se deleita na justiça. Deus, ele não é a favor da injustiça. Talvez você fale, poxa, mas eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que me submeter a isso. Se você é uma mulher submissa, você se submete. Você aceita. Você suporta porque o Senhor, ele está te dando sustentação.
às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente está observando que o marido, ele tá tomando umas decisões e você fala, meu Deus, olha que esse caminho. E aí você conversa, e você tenta passar a sua ideia, você tenta passar a sua visão, outra perspectiva, mas não é aceito. Então o que a gente tem que ser? Submissa. E aí, mas vai dar ruim. Se der ruim, o Senhor vai intervir com justiça ao nosso favor por causa de você. E aí, você vai viver a glória de Deus. E o período que ele não intervir com justiça, ele vai te dar força para você suportar. Então, não importa quão injusta seja a situação que você está vivendo. Não importa. Não importa quão injusta seja. A gente precisa entender que nós somos justificadas pelo Senhor. Nós somos justificadas hoje pelo Senhor. E mais cedo ou mais tarde, se você não estiver sendo justificada hoje, o Senhor, ele vai te justificar. Ele vai te justificar porque você é filha, você é serva, você é discípula, você é amiga de Jesus. E principalmente porque você tem fé. A gente observa aqui que a palavra fala no versículo 19, que Faraó disse, por que você me disse que ela era tua irmã? Eu tomei ela para ser a minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma ela e vai-te embora. Pega o teu rumo. A palavra fala que Faraó deu ordem aos homens a respeito de Abraão. E acompanharam ele e a sua esposa e tudo que ele possuía. Acompanharam ele para se certificar que ele estava saindo do território de Faraó. Acompanharam ele para se certificar que ele estava indo embora, tá aqui todas as suas coisas. Você vai observar que Faraó, ele não tirou nada do que ele tinha dado para Abraão. Ele tinha dado ovelhas, bois, jumentos, jumentas, escravos, escravas, camelos. Ele falou, leva e deixa eles ir embora. Leve e deixa eles ir embora, entende? E a gente, muitas vezes, a gente para pensar sobre isso. Então, a segunda coisa que a gente precisa aprender com Sarai é que a gente vai passar por situações injustas. Muitas vezes a gente vai ser injustiçado, a gente vai passar por essas situações. E no que diz respeito ao seu matrimônio, a você ser uma mulher casada, você deve tentar conversar, falar. Claro que a Bíblia fala que ela não se opôs em nenhum momento. Ela ficou calada. Mas hoje, no tempo que nós estamos vivendo, a gente já tem um maior acesso, graças a Deus, né? Então, tem mulheres que elas têm o privilégio de ter acesso ao coração dos seus maridos, no primeiro momento pelo ouvido. O marido para ouvir, para analisar as impressões que a sua esposa está tendo. Ele para considerar o que ela está comunicando. Isso é um privilégio de muitas mulheres, eu acredito, né? Então, assim, hoje a gente já tem esse acesso, graças a Deus. Mas se acontecer do marido não aceitar, e ele ainda assim for insistente em fazer exatamente aquilo que ele quer, se submeta. Porque o Senhor, mais cedo ou mais tarde, ele vai te justificar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai trazer a glória de Deus e vocês serão abençoados. Por que Sarai também acreditou? Eu acredito. Ela guardou, preservou isso no coração. Porque a palavra fala que todas as pessoas que abençoassem, lembra lá quando Deus falou com eles? Deus falou com Abraão e ela acreditou e eles foram. Mas não foi só uma palavra que Deus falou com Abraão. Ela acolheu aquela palavra como sendo para ela também. Porque eles eram um. Lembra que eu falei no início? Que Deus, ele falava com Abraão e ela sempre acolhia aquela palavra, porque eles eram um. E você vai ver na Bíblia que tá sempre, quando tá falando de Abraão, tá falando de Sara. Quando tá falando de Sarai, tá falando de Abraão. Quando tá falando de Abraão, tá falando de Sara. Então tá os dois sempre conectados. E isso para mim me leva muito a crer que eles eram realmente uma só carne. E aquilo que Deus comunicava para Abraão, ele estava comunicando para Sarai e ela colhia no coração. Entende? Ela se sentia segura. Ela se sentia assim, ela se sentia como se fosse para ela mesmo que o Senhor estivesse falando. Entende? Você percebe isso? Por quê? Porque ela fazia, ela aceitava, né? Ela aceitava.
Então, a gente percebe aqui que ela, mesmo em situações difíceis, ela tinha certeza que ela ia ser justificada por Deus. Então, não importa a causa, confie. Mesmo porque, como eu estava dizendo aqui no início, eles tinham uma promessa, que era para eles ser uma bênção onde eles fossem. Deus ia fazer deles uma grande nação e engrandecer o nome dele, de Abraão. Automaticamente isso aconteceu com Sara também. Você vai ver que todas as pessoas que abençoassem eles seriam abençoados, e os que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Então eles saíram dali abençoados. Eles saíram do Egito abençoado. Então, ainda que você esteja passando por uma situação de injustiça, obedeça, siga o chamado de Deus e seja submissa, porque Deus, ele vai te honrar. Ele vai te justificar. Se você não estiver sendo justificado agora, ele vai te justificar. Mais dias, menos dias. Mais cedo ou mais tarde. Ele vai te justificar. Em terceiro e último ponto que eu gostaria de falar aqui sobre a história, sobre a Sarai, chega aqui no capítulo 16 de Gênesis. Gênesis 16, versículo 1. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma a minha serva, pois, agora, e assim me edificarei com filhos. Olha aqui, me edificarei. Olha o que ela fala aqui, ó, me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Olha lá, os dois. Um ouvia o outro, um confiava no outro. Eles tinham uma ligação que vou falar, hein? E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Embora que ela não estava certa, né? Embora que ela não estava revelando fé. Versículo 3. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva. Ela tinha já uma serva egípcia aqui, ó. E deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. A gente vai ler até o versículo 6, tá? Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ei, eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Uau, meu Deus! Aqui a gente pode observar uma Sarai precipitada. Aqui ela foi e tomou conselho. Aqui ela se esqueceu, nesse momento, ela se esqueceu do que Deus tinha falado para o marido. Que ele ia ser pai, né? Que eles teriam uma grande nação. Eles seriam uma grande nação. Nós vamos observar aqui, depois, e na quarta-feira a gente vai falar sobre isso, que Deus ele mudou o nome dela quando ele disse que ela seria uma mãe de nação. Ela seria a mãe de uma grande nação. Então, se a palavra estava sobre o marido dela, a palavra também estava sobre ela. Ela também seria uma mãe de nação. E ela se esqueceu disso e acabou se precipitando. Aqui a gente vai ver que se a gente ficar procurando atalhos, nós não seremos favorecidas. A gente ficar procurando atalhos, a gente observa aqui que os atalhos, eles não contribuem com o plano de Deus. A gente observa aqui que Sarai, ela interviu, ela tentou ajudar a Deus. E sempre que você tentar ajudar a Deus, vai dar ruim.
Sempre que você tentar ajudar a Deus, você vai estar fazendo algo de errado. Porque você não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos seguir para a terra que Ele vai nos mostrar e obedecer o que Ele está nos falando. Você percebe aqui que Sarai, ela estava cansada. Ela estava cansada de se sentir frustrada na espera de não gerar filhos. Ela estava cansada. Ela estava cansada com essa frustração. Eu estou cansada já de ficar esperando. Eu estou esperando para gerar e eu não consigo. Só que a preocupação dela é que tinha uma promessa na vida do marido. Deus tinha falado para o meu marido que ele seria pai de multidões. Deus tinha falado para o meu marido que dele ia nascer um grande povo. Deus falou para o meu marido que deles sairia uma grande nação. Mas eu não estou conseguindo contribuir, eu sou o problema. Então, peraí, eu vou pegar uma serva e vou fazer com que ele se relacione intimamente com ela, para que ela, tendo filhos, ele tenha. Por quê? Antigamente, a mulher que não poderia gerar, o marido poderia ter uma outra esposa, uma concubina, para que ele pudesse ter descendências. E se aquela segunda esposa ou a concubina fosse uma escrava da esposa, o filho que aquela concubina gerasse era dado como se fosse filho da sua esposa, sua primeira esposa, da sua patroa ou da sua dona, falando como servo ou funcionário, tá bom? Então foi isso que ela fez. Ela pegou a sua serva egípcia e ela acreditou que aquele filho de Agar seria tomado como seu. Ela quis ajudar a Deus. Por causa do quê? Por causa da espera. Estava cansada de esperar. Quem nunca? Quem nunca se cansou de esperar? Quem nunca ficou frustrada? Eu posso levantar a mão, as duas. Não é? Quem nunca meteu os pés pelas mãos e acabou tentando ajudar Deus, procurando atalhos, procurando que o caminho ficasse mais curto? Nós não podemos fazer isso. Você sabe que uma das coisas assim que prejudica muito o trabalhar de Deus, o plano de Deus nas nossas vidas, é a gente querer ajudar Deus. Muitas vezes. Porque muitas vezes a gente quer com os nossos esforços, com o meu esforço humano, com a minha sabedoria de mulher, com o meu entendimento, eu quero cumprir as promessas que é divina. Deixa eu te falar, as promessas de Deus, elas não são cumpridas com esforços humanos. A promessa de Deus, elas não são cumpridas em a gente pensar em descomplicar as questões. As promessas de Deus, elas não são assim para que nós venhamos resolver. As promessas de Deus, as promessas divinas sobre nós, elas não são questões nossas, elas são questões de Deus. E às vezes a gente fica cansado de esperar, frustrado de passar essa luta, essa situação, e a gente quer tomar atitude, a gente quer fazer com as nossas próprias mãos. E aí você observa que Abraão, ele disse, porque ela responsabilizou o marido. Você percebe que eles tiveram um conflito aqui? Eles tiveram uma briga aqui. Porque ele fala, disse Sarai a Abraão, verso 5, seja sobre ti a afronta que me fez passar. Você me fez passar essa afronta. Quer dizer, ela tomou uma atitude, ela tomou um atalho, ela tomou decisão por ela mesma, e aí ela foi brigar com o marido. Essa afronta por causa de você, por sua causa aqui, ó. Você me fez passar por isso. Eu te dei a minha serva, você possuiu ela. E agora ela está me desprezando, agora ela está me humilhando. Que o Senhor julgue entre mim e ela. Aí ela já começou a jogar, e depois até Deus a conversa. Ai, Senhor, nos ajuda. Sabe o que acontece? Que a ideia de Sarai não fazia parte do plano de Deus. As nossas ideias, as nossas maneiras de fazer não faz parte do plano de Deus. Precisa confiar em Deus, que Ele vai nos mostrar. Ó, ali tá transbordando. Glória a Deus, ninguém transborda mais por aqui. Transborda, Aline! A precipitação, olha a Aline transbordando. Ó, a precipitação dela causa conflitos até hoje. Isso, exatamente isso. A gente vê dois povos, né? Duas nações
brigando por territórios. É forte isso, é forte. Até hoje. É aí que tá a promessa, né? Lembra que a gente leu aqui que Deus ele disse o quê? Todas as pessoas que abençoassem ele seriam abençoados, que amaldiçoassem seria amaldiçoado. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por eles. Mas por quê? Porque eles saíram debaixo do envio, debaixo do chamado de Deus. Então era para eles andar naquilo que o Senhor mostrasse, naquilo que o Senhor falasse. Sarai quis tomar uma decisão precipitada. E por causa da atitude dela, hoje tem guerras aí, territoriais, entre ismaelitas e israelitas, né? E então a gente para observar aqui, para a gente caminhar para o final, que Sarai tomou as questões em suas mãos, ela colocou com as mãos. Sabe quando a gente fala assim? Não pega a luta com a sua mão, não põe a mão no negócio, se você pôr a mão, Deus tira dele. Então, às vezes, a gente para pensar que às vezes a gente está tão cansado e a gente só vai sair da vontade de Deus se a gente ficar frustrada, cansada de esperar essa justificação que talvez a gente acha que é para agora. A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa caminhar e tomar decisões, aquilo que Ele já nos disse um dia, aquilo que Ele já nos prometeu um dia. O Senhor já nos prometeu um dia. Então, a gente precisa se esforçar para esperar, para se manter nesse lugar de espera, trazendo à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. O Senhor fala sobre isso em Lamentações, capítulo 3. Porque senão a gente vai ficar frustrada, irritada e vai querer fazer da nossa maneira. E aí a gente vai entrar por caminhos errados. Então, quando a gente está cansado, quando a gente está frustrado, o que a gente quer? Procurar atalhos, procurar um meio de resolver rápido, procurar um meio de acertar, um meio de resolver. E não é da nossa maneira, é a maneira de Deus. Então, a ideia que Sarai teve não era plano de Deus. Só que você observa que Deus também, ele não interferiu. Não interferiu. Porque ela tinha que trazer à memória aquilo que ela já tinha ouvido do Senhor. Obedece e anda naquilo que eu vou te mostrar. Entende? Então nós precisamos parar para observar que Deus, ele sempre vai fazer da maneira correta no tempo dele. E ele não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa que a gente vá intervir. Entenda uma coisa, todos os seus esforços humanos, eles não contribuem com as promessas divinas. As promessas divinas, elas não precisam dos nossos esforços humanos para ela se realizar. Os nossos esforços humanos, eles só complicam. Eles só vão complicar. Eles só vão fazer com que a gente pegue atalhos. Entende? Então, fica firme naquilo que Deus te falou. Seja submissa, obedeça, faça aquilo que vier a tua mão para fazer. Tema ao Senhor, guarda os mandamentos e faça aquilo que vier a tua mão para fazer. Se submeta. Se você passar por situações injustas, confie, porque o Senhor, Ele vai te livrar. Ele vai te libertar dessa situação. E se Ele não te libertar, Ele vai te dar força para você suportar até a libertação. Mas não tome atalhos, não tente ajudar Deus a cumprir as promessas dEle, promessas que Ele te prometeu. Promessas que são divinas, porque senão você vai complicar as questões. Você observa aqui que eles começaram a discutir. Você observa aqui que a palavra fala que eles começaram a discutir entre eles. Né? Eles começaram a ter conflitos entre eles. Então não trouxe bem, na verdade trouxe problemas. Então o plano de Deus, ele geralmente inclui algo bem difícil para nós. O plano de Deus inclui algo que é muito difícil. Eu que o diga. Espera. O plano de Deus na nossa vida inclui a espera. Você precisa esperar. Espere com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esperar está falando de atitude, de ação, de você fazer alguma coisa, mas não do teu clamor. O teu clamor, ele precisa continuar saindo. Uma garganta aberta, ela faz vir bênçãos, unção sobre nossa vida.
Entende? Uma garganta aberta, ela tem poder de liberar o céu sobre nós. Amém? Hoje a gente aprende aqui sobre Sarai, na quarta-feira a gente vai falar sobre Sara, a mesma mulher, mas que viveu um outro momento e que teve o seu nome mudado. Teve o seu nome mudado pelo Senhor. Vamos orar? Abba, obrigada. Obrigado porque o Senhor nos ensina muito com Sarai. O Senhor nos ensina muito em cada momento que essa mulher viveu. Obrigada por nos transferir esses ensinamentos. Obrigado por nos mostrar que a transição faz parte da nossa vida. Obrigado por nos revelar que esse estilo de vida transitório é a realidade de uma mulher cristã. Esse estilo de vida transitório de ambiente, de emprego, de formas de se comunicar, de falar, formas de se expressar, faz parte. Então, Senhor, nesse momento eu quero te pedir, Abba, eu quero te pedir que o Senhor ministre a nossa vida, nos ensine com Sarai. Eu quero clamar nesse momento, Pai, e que o Senhor nos revele que a transição faz parte e que nunca vai ser fácil. Que nós vamos ser, assim, surpreendidas com a incerteza, com a dúvida, com o medo, mas nós precisamos ter coragem para transitar, para mudar. Então nós te pedimos, crava isso em nós, que essa seja uma verdade do nosso espírito. Abba, nós queremos te agradecer, porque com Sarai nós aprendemos que nós vamos passar, em alguns momentos, por situações injustas, mas que o Senhor sempre irá nos justificar. E enquanto a justificação não vier, o Senhor vai nos dar força para suportar. Quero te agradecer, porque o objetivo, muitas vezes, de passarmos por situações injustas é pela preservação da vida, do matrimônio, da comunhão familiar, do crescimento. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem me ensinado, Pai, com Sarai. E te agradeço porque o Senhor hoje nos ensina a nós não usarmos das nossas estratégias humanas para te ajudar. O Senhor não precisa de ajuda. Nos ensina, Pai, a não pegar atalhos. Nos ensina que as nossas ideias mirabolantes não contribuem para o teu plano perfeito nas nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda na espera. Nos ajuda. Nós reconhecemos, eu reconheço que é muito difícil ter que esperar. Mas com a tua ajuda é possível. Com a tua ajuda há equilíbrio. Com a tua ajuda há autocontrole. Com a tua ajuda e com o som da tua voz bem claro nos nossos ouvidos, nós vamos nos manter confiantes e sempre trazendo sempre clarificado na nossa mente as suas promessas que em outro tempo o Senhor já liberou sobre nós. Então, nós assumimos esse lugar, que ainda, Senhor, que seja difícil esperar, nós escolhemos esperar porque nós queremos o teu plano. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora, nesse exato momento e para sempre. Vai e faça do seu dia um dia de milagres,